Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Veterinária 360. Eu sou Rodrigo Carmo e sempre trago um convidado muito especial. Hoje aqui no Estúdio Pico, em São Paulo, na Barra Funda, para a gente bater um papo sobre ortopedia, traumatologia e tudo que está dentro desse universo da ortopedia. Então, o convidado de hoje é o Dr. Diogo Borges, ele é ortopedista, e também o Dr. Antônio Górios, que é mestre pelo Instituto de Ortopedia e Traumatologia da USP. Sejam bem-vindos aqui, mais uma vez, segundo episódio que a gente grava sobre esse tema, então é um prazer recebê-los aqui. Prazer é nosso, né, de poder estar aqui, essa oportunidade para estar falando um pouquinho mais sobre o nosso trabalho. Obrigado mais uma vez pelo convite. Vamos falar do que a gente gosta aqui, que é cirurgia e ortopedia. Então, vamos aqui discutir alguns assuntos bem interessantes aí para a gente esclarecer aí o que a gente está fazendo, né? Legal. Antes da gente começar a gravar aqui, eu gravei com o Dr. Guilherme Gaiarsa, do Instituto de Ortopedia e Traumatologia da USP, e foi muito legal a gente fazer essa conexão da medicina humana com a medicina veterinária. E você fez o mestrado com o pessoal da USP, do Instituto de Ortopedia e Traumatologia. Conta pra gente, Antônio, como é que foi essa mudança, né, de ver o que você já estava acostumado na medicina veterinária e aprender com a medicina humana também. O Gaiarsa foi uma grande inspiração, né, porque eu fiz meu mestrado lá e eu fiz meu mestrado, não foi nem na questão da parte de cirurgia reconstrutiva, né, a gente trabalhou com quadril, né, na pediatria, e pelo meu interesse, né, nas cirurgias complexas, né, que eu sempre tive a curiosidade sobre o Ilizarov, né, quando eu trabalhava em faculdade, e o Gaiarsa, ele é um grande expoente ali no IoT, né, sobre o Ilizarov, né. Então eu tive a oportunidade de ver algumas cirurgias lá dentro do IoT e convencer ele a trazer todo o conhecimento que ele tem para a veterinária, né. Então foi um grande salto que a gente deu, né, sem dúvida nenhuma, no uso, né, na metodologia do Ilizarov, né, a gente conseguir trazer essa metodologia para a veterinária. O Gaiarsa, né, sempre abraçou essa ideia, né, o curso primeiro foi com o Gaiarsa, o Paulo Reis e o Koji Kojima, né, então eu acredito, modéstia à parte, a gente deu uma mudada aí no jeito de trabalhar com o Ilizarov na veterinária, a partir do momento que eles, né, trouxeram o conhecimento de muitos anos, né, e de muita prática que eles têm. Eles fazem diariamente cirurgias que utilizam o Ilizarov, porque é um hospital de referência, né, para complicações, para outros tipos de doenças ósseas. Então, eu fiquei bem feliz em poder contribuir com a veterinária, né? Essa intercomunicação que existe entre medicina e veterinária é muito importante, né? A gente está trabalhando com isso. Legal. E vocês operam juntos? Isso é uma novidade na medicina veterinária, né? 2 médicos veterinários ortopedistas trabalhando com ênfase em entregar o melhor para aquele paciente, né? E hoje, com a tecnologia, com todas as inovações que nós vemos, o que vocês trazem para somar, além do conhecimento da medicina humana, com a medicina veterinária e a tecnologia? Então hoje a gente faz um trabalho, né, até mesmo de planejamento para uma complicação, né, um paciente que já vem, às vezes passou por alguns procedimentos ou casos mais complexos, desvios. Os desvios, né, então a gente faz todo um projeto, um trabalho para estudar o caso. Então, primeiramente a gente precisa, né, ter uma conversa com o tutor franca, saber, né, o passo a passo que ele vai precisar fazer para até chegar o momento da cirurgia. Então, fazer a tomografia, para a gente fazer esse planejamento 3D, né, que vocês podem ter ouvido o Garça falar, né, então é muito importante fazer esse planejamento tridimensional para poder otimizar, né, o tempo, né, não ficar perdendo tempo em relação a imprimir um osso, daí faz o teste no osso, não deu certo, 3D, daí tem que imprimir um novo osso, então você vai gastando material, vai perdendo tempo, porque não sei se vocês sabem, o tempo ali de impressão às vezes é 2 horas, 1 hora, dependendo do tamanho do osso, então você acaba perdendo muito tempo com isso. Então, fazendo esse planejamento 3D, esse estudo, né, até mesmo no bidimensional, adianta e a gente tem um sucesso muito grande nas cirurgias. Para daí sim a gente já ir, né, com esse método que o Garça trouxe para a veterinária, né, de já entrar com o Ilizarov pronto. São essas metodologias que a gente fez e desenvolve no curso, né?
nos facilita muito na hora da cirurgia, adianta um tempo cirúrgico muito grande. Então, o risco de infecção, contaminação... A gente tem que lembrar que a gente trabalha com muita complicação. Então, se a gente não tem um planejamento perfeito, e o 3D ele promove a visão total do osso, né? O raio-x é uma visão 2D, né? Você vê de frente e de lado, mas você não tem noção de profundidade. E com o planejamento 3D, a gente está lidando com um osso que ele já não é um osso mais anatômico, né? Que a gente conhece na anatomia, né? Ele está totalmente deformado, né? Então, eu acredito que o sucesso que a gente tem nas revisões, né, de complicação é muito pelo trabalho que o Diogo faz no 3D, na reconstrução, né? Então, você falou que a gente opera junto, então a gente tem essa sinergia aí mesmo, né? Sempre a gente faz as cirurgias. O bom de estar sempre com dois ortopedistas é que os dois estão pensando a mesma coisa, sabe para onde, né? Já tem um método, já sabe o que cada um vai fazer, já sabe o que quer buscar, qual vai ser o próximo passo. Então eu já tenho na mente que o próximo passo vai ser passar o K2. Eu já sei que ele quer fazer isso, o próximo passo, então já consigo adianta, né? Já consigo adiantar o que ele vai precisar para fazer aquilo, ou vice-versa, né? Então a gente consegue entender melhor, né, o que cada um está querendo fazer naquele momento e adianta muito a cirurgia, né, o tempo cirúrgico. E é interessante que a gente bateu um papo com o médico humano, né, o Dr. Guilherme Gaiarsa, trazendo essas dificuldades que ele tinha na medicina humana. Na medicina humana, entra em cirurgia 6 cirurgiões, opera a parte que faz às vezes o acesso cirúrgico, a pessoa que vai colocar o implante, às vezes depois vai ter o vascular. Então, se é uma cirurgia no pé, é um especialista em pé. Então, é multidisciplinar. E são vários profissionais. Então, a gente está trazendo isso para veterinária. Então, o máximo que a gente consegue, às vezes está trabalhando com outros ortopedistas também junto, no transcirúrgico, às vezes 3 cirurgiões. Então, tudo isso tende a só somar e ser mais benéfico para o paciente. E a taxa de sucesso é alta. A gente tem, graças a Deus. E trazendo esse ponto das complicações, né? Como vocês bem mencionaram, o osso ele já está num formato que não é o normal, né? E quais casos que vocês atenderam, viram que, poxa, tinha uma dificuldade, né? Esse paciente já passou por várias cirurgias e vocês conseguiram reverter pensando ali, poxa, aquela pata ia ser amputada e com a técnica que nós utilizamos está sadio, o animal ele conseguiu voltar a apoiar. A gente tem, em casos, a gente tem o nosso desafio para a gente lembrar de alguns casos bem interessantes, tanto são das reconstrutivas na questão de complicação, mas a gente também tem casos de desvio ósseos, né? Deformidades ósseas bem complexas, né? Então, para lembrar de um caso que foi bastante desafiador, acho que foi o caso do Bruce. Do Bruce, né? É um caso que um animal ele nasceu com uma deformidade congênita, né? Chama uma hemimelia do rádio, né? O animal nasceu sem o rádio, né? A gente sabe que no braço, né, são 2 ossos, né? O rádio e a ulna, né? Então ele nasceu sem um desses ossos. E é uma doença que também acontece em crianças, né? Então, eu assisti uma palestra do Paley, né, que é uma referência sobre deformidade óssea, do Cora, tá? E ele fez, né, o reparo numa criança e esse caso apareceu para mim, né? Eu já tinha sido indicado a amputação desse membro por 2, 3 colegas, né? Aí eu e o Diogo, a gente abraçou essa ideia, a proprietária também, a Karina também, né, teve que topar. Assim, porque ela topar e entender, né, entender, porque assim, a gente tinha que se dispor em cuidar, principalmente melhorar, né, e era um caso quase que único, né? A professora Sheila tinha feito mas a gente fez de uma maneira diferente, né? E aí 6 meses de tratamento, né, muito retorno, a gente vai mexendo no aparelho. E a gente chegou num final ali, né, ainda falta algumas coisas, a gente está dando uma pausa, né, para o animal descansar também, o tutor. Mas até então a gente conseguiu um resultado muito satisfatório, né? Que o animal hoje consegue, né, se locomover, usar muito mais o membro do que antigamente. Antigamente não conseguia apoiar o membro no chão, então a gente conseguiu um caso de complicação, qual que você lembra? Outro de complicação cirúrgica foi de um pitbull que
Uma osteossíntese foi feita em tíbia. Uma double plate. Então, foi double plate? Falhou. E E teve pra uma gente falha. o que é esse double plate, o pessoal entender. Nos São ouvindo. quando a gente usa 2 implantes, né? No caso, 2 placas. Então, usou uma placa cranial, né? Uma placa na face, na frente do membro e uma na medial do membro. Então, são 2 placas, né? E daí teve a complicação, expôs a placa. Então, você vê nas imagens... Uma osteomielite muito importante. Você vê nas imagens, eu acho que se fosse para qualquer outro profissional, teria amputado. Né? Então... E um animal de grande porte. De grande porte ainda. Existe uma dificuldade em trabalhar com animais grandes, né? Mais pesados. Pela atividade, um pitbull jovem, né? De 1 ano de idade. Ativo. Muito ativo. Então, foi um caso também, assim, em outras épocas seria amputado esse animal. Então, né? e esse é um caso que a gente entrou em 3 cirurgiões, né? 3. Isso. Eu, o Diogo e o João. E aí foi um caso... um ótimo resultado, assim, né? O animal hoje em dia está perfeito, 100%. Né? Com a pele restaurada também, porque ele tinha um buraco ali mesmo. Sim. Isso são vários, assim, Rodrigo. Tem bastante caso que a gente fez. Um ponto que me surgiu agora é como é que vocês fazem, em relação à técnica, tudo tranquilo, mas esse alinhamento com o dono do animal, com o tutor, como é que vocês conversam com eles, alinham as expectativas? Porque é um tratamento que demora, né? É assim, a gente seleciona o animal também pelo tutor. A gente sabe que vai dar certo esse tratamento, não é só o animal. Assim, a gente vê a lesão, a gente entende que dá para consertar, mas o tutor ele tem que ser um parceiro, assim, alguém que está com muita vontade também, porque acaba demandando uma manutenção do Elizarov, né? A gente precisa muitas vezes tanto a limpeza, né, dos fios que ficam entre a pele e o aparelho. A gente tem que às vezes uma manutenção de apertar o aparelho porque ele pode ir soltando com o tempo, né? Pacientes que precisam fazer um alongamento, então tem um aparelho que você precisa fazer 1/4 de volta a cada tantas horas para poder fazer o alongamento. Então tem todo esse trabalho. O que a gente vê, assim, a gente pega, em caso de complicação, um tutor muito traumatizado, né? Porque ele já vem de 2 cirurgias, 3 cirurgias que deram errado. Eu acho que o caso mais complicado que a gente teve, que passou por vários procedimentos, foi um caso que foi, acho que era a 7ª cirurgia que o animal estava entrando para ser operado. Né? Que 7 cirurgias. A 7ª cirurgia. Então tem né, diversos... ele já vem desgastado né? Tanto financeiramente, né? Então a gente faz alguns planos, né, até para acertar isso, mas a gente não submete o animal a um tratamento se o tutor não é colaborativo, assim, porque pode falhar, né, e é um sofrimento para o animal também se a gente percebe que o tutor não vai abraçar com a gente esse caso e trazer para retorno, ficar em cima dele. Legal. E trazendo um pouco dessa dinâmica, desses anos de estudo que você tem, com várias casuísticas que vocês atendem diariamente, vai acontecer um curso em São Paulo, no Instituto de Ortopedia e Traumatologia, nos dias 18, 19 e 20 de setembro. E o que os médicos veterinários vão aprender com esse curso? Assim, é uma oportunidade única, né? A gente não sabe quando que vai ter de novo um curso lá, porque a gente está dentro que eu chamo da meca da ortopedia, assim. A gente está dentro onde acontece tudo, desenvolvido, né? Tudo, né? E a gente vai ter lá um apoio do Gaiarsa, né, para estar junto com a gente. Então é um curso onde quem quer aprender Elizarov vai aprender, né? Isso é uma coisa que a gente tem uma satisfação, né, dos alunos, assim, quase unanimidade que é nota 10. Muitos falaram que já realizaram outros cursos de Elizarov anteriormente. Um aluno já tinha feito 2 cursos, não tinha aprendido a técnica, não tinha se sentido confiante em executar a técnica, e depois que fez o nosso curso ganhou ali confiança para poder estar executando a técnica, tanto que uma semana depois ele estava postando um caso no nosso grupo de alunos de um paciente que ele operou. Legal. Então isso gerou confiança, ele saiu de lá realmente sabendo o passo a passo e como desenvolver o método, né?
O nosso curso ele contempla aí quase 15 exercícios, né? Não tem como o aluno sair sem saber fazer o circular, assim, né? Porque a gente aborda os ossos apendiculares todos, né? Húmero e fêmur também, né? Que dizem que às vezes não dá para fazer, mas dá. Já temos bons resultados com a aplicação do circular em fêmur e húmero. Então é algo, como eu te falei, eu não sei quando a gente vai ter de novo, né? Porque é histórico, né? É histórico, né? Eles abrirem para isso, né? Para a gente, né? Muito porque eles também ajudaram a gente a montar, né? No primeiro curso que a gente fez. Então é uma oportunidade única, assim, talvez não tenha outra, né? E a gente fica feliz em oferecer essa integração aí da medicina com a veterinária. Isso aí é muito importante. Quem foi no congresso agora, que o Paley veio, né, o Dr. Paley, viu o quão importante é essa integração, né? Porque eles estão na linha de frente, a tecnologia está na mão deles, né? E a gente, quanto mais intimidade tem com o que eles estão fazendo, a gente consegue trazer para a veterinária. E também uma coisa que vai ter diferencial nesse curso é que algumas aulas vão ser ministradas juntos, né? Acabou coincidindo, né, com o curso que está tendo lá dentro também de Elizarov em humanos. Então, o exercício de desvio ósseo a gente vai conseguir trabalhar junto ali com a teoria ali com o pessoal da medicina humana. Então vai ter essa troca, né, essa interação para os alunos, que eu acho que para, né, coincidir e casar, bater no mesmo dia, acho que vai ser único. Deu muito certo, né? Deu certo essa proximidade, essa integração. Acredito que essa troca de conhecimento, tanto da medicina veterinária para com a medicina humana, todo mundo ganha, né? Sim. E você comentou um pouco do curso. Quantos exercícios? Você falou 15 exercícios, mas é mão na massa. Mão na massa. Quem faz nosso curso sai com a mão ali toda furada, de calejada, apertar a porquinha. Fura a mão com os fios que passam. A gente sempre traz exercício novo, né? Então esse ano a gente vai trazer 2 modelos onde a gente simulou o tecido mole. Né? E você consegue ver, não é igual trabalhar, por exemplo, no cadáver, né? É um pouco diferente. Então ali a gente consegue ver o osso, né, sobre a pele. Então a gente consegue identificar onde está o osso, como se fosse um arco cirúrgico mesmo, um raio-x. Diferente se a gente fosse fazer num cadáver, por exemplo, que você não consegue identificar isso, né, e visualizar isso. Ou no transcirúrgico, né? Você não consegue se você não tiver um arco cirúrgico. Sim. E com essas técnicas inovadoras, como que vocês vem a medicina veterinária para os próximos anos? Se a gente for pegar, né, de 10 anos para cá, eu já estou há 20 anos, né, formado. Até meus 10 primeiros anos de formados, era só fixador externo linear, era placa, tinha 1 ou 2 fornecedores. De 10 anos para cá, a gente tem diversos fornecedores, né? Então isso quer dizer que o mercado aqueceu muito, né? Para o pessoal vir e fazer, né? Criar novos implantes, novas empresas, né? Então foi um salto muito alto grande. Em 10 anos assim. A gente mexe agora com muita parte de desvio que não mexia antigamente, né? Então eu acredito que os próximos 10 anos, né, a gente só vai evoluir, né, tanto no entendimento do tutor, né, de cuidar do animal. Isso daí, sem dúvida, foi o que alterou, né, que mudou muito a parte ortopédica, né, ele vê a necessidade do animal não ter dor, né, porque doenças ortopédicas causam dor, né, então o tutor investe, né, em ver a melhora do animal, e com isso a veterinária cresce, né? Uma coisa traz a outra, né? Legal. E trazendo também sobre as espécies, vocês comentaram um pouco sobre cães e gatos, que é o que tem a maior incidência. Essa técnica ela pode ser aplicada também em outras espécies? Pode.
Eu já vi, não foi eu que apliquei, mas já vi em cavalo, colocar o Lizarov em cavalo. E o pessoal que trabalha com os silvestres, né? Recentemente também. a gente fez um paciente, um lobo-guará. Isso, a gente fez Lobo-guará, a gente fez um Lizarov bilateral, então nos 2 membros. É. O rádio já tinha passado por 2 cirurgias, então daí chegou pra gente pra resolver essa complicação cirúrgica. Talvez se tivesse vindo inicialmente, talvez o resultado seria outro, né? Porque o animal veio, né, de vários tratamentos. Não é um animal que você consegue, dócil, né, que a gente consegue trabalhar ali fácil, principalmente para os cuidadores. Então a gente já tem esse desafio grande, né? E passar pela 3ª cirurgia, medicação, tudo isso. E daí, só que infelizmente esse caso a gente não conseguiu ter um sucesso. A gente conseguiu ter uma evolução boa ali inicial, mas a gente não teve um sucesso desse paciente porque ele veio a óbito por problemas renais, infecção, outras coisas que já vinha ali sobrecarregado de todo o tempo de tratamento. Né? Mas a gente conseguiu devolver a função do membro ali por o período até ele vir a óbito. Mas você disse que é mais relacionado ao comportamento da espécie, adaptação? Isso, é bem complicado. O manejo, né? O manejo. O mais difícil dos silvestres é o animal que permitiu o manejo, né? A limpeza, né? Seja um os animal... cuidados, né? A contenção, tudo isso. Não sei se fala manso, né? O silvestre... Seja fácil de manipular. O que seja possível fazer um manejo, dá para colocar. Para aves é bem comum a gente acabar trabalhando com manejo um pouco melhor, fazendo às vezes fixadores externos e tendo excelentes resultados, né? Então a gente consegue... Então tem algumas espécies aí que a gente consegue trabalhar e ter uns resultados satisfatórios. Legal. Então só o pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo, para reforçar a data do curso. Isso, é no dia 18, 19 e 20 de setembro deste ano 2025. Porque você pode estar vendo, né, o vídeo, como vai ficar aqui, pode ser ano que vem, você está vendo esse vídeo aqui, então só para relembrar, 2025, oportunidade única, o curso de Lizarov dentro do IAT. Sim. 18, 19 e 20 de setembro no IOT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia. Lá no HC, né? Onde fica mais fácil, o pessoal já conhece, né? No HC, no Hospital das Clínicas, tem o Instituto de Ortopedia lá dentro, então é lá. Vocês já viram essa técnica em bovino? Aplicado, não? Mais equino bovino e silvestre? Não vi. Não, nunca ouvi relato. Mas eu acredito que no bezerro, no ovinho, possa funcionar. Né? Acho que no adulto assim é mais difícil. É porque é interessante a gente trazer essas casuísticas, né? Tem muitos animais de valor genético Sim. Que são gigantes, né? Então, pensando ali, poderia ser uma possibilidade para manter aquele... No bezerrinho eu tenho certeza que dá certo, né? Mas pra gente, assim, a gente nunca colocou. Legal, interessante. E a gente tá chegando na parte final do nosso bate-papo aqui, na Barra Funda, em São Paulo. Estúdio diferente, né? O pessoal está acostumado a nos acompanhar aqui no Pico Estúdio. E eu quero agradecer a presença de vocês para a gente conversar, trazer essas informações. Um tema muito importante, muito relevante para a medicina veterinária. E te parabenizar também por todo o esforço que você fez para elevar o patamar da medicina veterinária e que a gente consiga cada vez mais trazer novidade, tecnologia e coisas que agregam a nossa profissão. Obrigado, Rodrigo. A gente tem uma empresa, né, que é a equipe Somavet, né? Então não é só o curso de Lizarov que a gente vai ter, brevemente a gente vai lançar outras novidades. Então, além disso, quem tiver algum caso de complicação e quiser trazer para a gente, né? A gente tem toda uma expertise aí para ajudar, para resolver, né? E outra coisa, muito obrigado pelo convite novamente. Bom demais. Por fornecer, né, esse espaço aqui para a gente poder falar um pouco mais sobre o nosso trabalho e também divulgar um pouco o curso. Então, fico grato aí mais uma vez. Bom demais. Então, que a gente se encontre em outras oportunidades. Bom, então, se você gostou, curta, comente, compartilhe e ative as notificações. Esse podcast foi gravado aqui na Barra Funda, em São Paulo, no Pico Estúdio. Até o próximo episódio.